Bom dia, meus amores. Hoje eu vim pra loja pra adiantar mais alguma coisa. Mas eu queria contar um negócio pra vocês sobre o hoje de manhã. Assim, não tem nada a ver com sabonete, não tem nada a ver com saboria, mas me deu vontade de falar e eu vou falar. Eu acho que a maioria das pessoas só se lembra de Deus quando estão em apuros, passando por sufoco, por dificuldade. E eu era uma dessas pessoas que eu só lembrava de orar, de pedir, de agradecer quando eu estava na dificuldade. De um tempo pra cá eu comecei a colocar como meta de não deixar só o resto, né? Só as sobras pra Deus. De dar a minha primeira parte sempre pra Deus. Eu não vou dizer que eu faço sempre, porque às vezes eu realmente esqueço. A correria do dia a dia, a gente vai colocando coisas na frente e vai deixando Deus pra trás. Mas eu tenho como foco sempre dar a primeira parte do meu dia pra Deus. Que eu abrir os meus olhos, fazer a minha oração, entregar o meu dia, pegar o meu dia, pegar tudo pra Deus. Às vezes eu esqueço, mas a maior parte do tempo eu consigo fazer certinho. Hoje, eu acordei, já fui fazer minha oração. Aí já tomei logo uma chinelada de manhã cedo. Durante a minha oração, eu falei assim, Senhor, às vezes eu acho que o Senhor não me escuta, que o Senhor não me ouve. Não sei, às vezes eu tenho a impressão, a sensação de que o Senhor abre mão de mim, o Senhor não se importa mais comigo. Já fiz tanta coisa para poder desagradar a Deus. O Senhor já, tipo assim, tem outras coisas mais importantes para me preocupar do que por você. Aí continuei ali orando. Cara, durante a oração, as pessoas falam assim, Deus não fala comigo. Deus não fala. Deus fala, tem gente que não sabe ouvir o que Deus está falando. Durante a oração, eu escutava a voz de Deus perfeitamente falando no meu ouvido. Deus falava assim, como que eu te abandonei? Eu sempre estive do seu lado. Você, quem nunca percebeu. Você, quem nunca quis enxergar que eu sempre estive ao seu lado. Eu escutava Deus falando. Nos piores momentos da sua vida, quem estava do seu lado? Você lembra disso? Você lembra daquilo? Você lembra? E, tipo assim, vinha na minha cabeça, sabe? Nitidamente, todas as situações da minha vida em que eu pensava assim, que não tinha mais jeito, que nada ia ser resolvido. Que eu não tinha mais o que fazer e eu conseguia sair daquela situação com a ajuda de Deus. A maioria das vezes, as maiores dificuldades da minha vida, eu não tive ninguém para estender a mão. Então, assim, foi Deus e Deus, só Deus, para me ajudar a sair daquela situação. Como que eu não estou com você? Como que eu não te enxergo? Como que eu não existo? Como que eu te abandonei? Se você ainda está aqui, se você está viva, se você está de pé, se você tem saúde, você poderia ir a um leito de hospital, você poderia estar em cima de uma cama, em cima da cadeira de roda, mas você tá de pé, você tá trabalhando, você tá lutando, você tá viva e você tá saudável. E me veio, sabe, várias situações de pessoas em cima de uma cama, pessoas doentes, você fala assim, caraca, realmente, eu tô aqui reclamando de uma coisa que eu não tenho nem o que reclamar. Se eu parar pra pensar de onde eu vim e onde eu tô, minha vida já mudou muito. Lógico que a gente sempre quer melhorar mais, a gente sempre quer evoluir mais, a gente sempre quer conquistar mais. O que eu aprendi, essa chinelada que eu tomei hoje aprenda a trabalhar a gratidão, aprenda a ser grata. Seja mais grata e reclame menos. Não é que eu reclamo, tá? Eu não reclamo das coisas. Eu só fico assim, poxa, por que não dá certo isso? Por que não dá certo aquilo? Não é reclamação. É tipo assim, querendo que algo dê certo na minha vida. Não é que não dê certo, que nada dê certo na minha vida. Tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu. Quando eu comecei a minha vida, eu comecei num barraquinho que não tinha nada, que não tinha vaso, não tinha pia. Eu só tinha uma cama e um armário de cozinha que eu fazia de guarda-roupa. E eu sempre pedia a Deus, um dia eu quero uma casa, um dia eu quero uma casa grande, um dia eu quero uma casa com quintal. Eu quero que a minha casa tenha quarto para os meus filhos. E, tipo, tudo. Quero uma casa com piscina. Deus realizou. Todas as vezes que eu quis fazer algo diferente, todas as vezes que eu quis abrir algo diferente, se era da vontade de Deus, eu não sei, mas eu sei que Deus estava ali, presente, sabe? Ele dava condição, ele me dava força, ele mandava, sei lá, ele provia da forma dele. Entendeu? Então, assim, parando pra pensar, Deus nunca me desamparou. Pelo contrário, eu que sempre me esquivava, sabe, pra não me comprometer. Às vezes também por ignorância, por não estudar, por não conhecer a palavra. Entendeu? Então, assim, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de me envolver e fazer alguma coisa errada e ser castigada, como eu disse, por ignorância. O que eu tirei dessa oração de hoje foi isso. Seja mais grata. Aprenda a trabalhar mais a gratidão. Por mais que eu seja grata, eu sempre fico naquela assim, poxa, eu tenho isso, mas eu queria que melhorasse, eu queria mais. É aquele tipo de gratidão meio que sendo ingrato. Você me pediu, mas agora você tá reclamando? Não é reclamação, porque, de fato, o ser humano, ele sempre quer melhorar, ele sempre quer mais do que ele tem. Deus me deu minha casa, só que eu quero, melhorar, eu quero mudar, eu quero mais. E, assim, não é errado querer mais. A gente pode querer mais sendo o quê? Sendo grato pelo que a gente já tem, sendo grato pelo que a gente já conquistou. A palavra hoje, pra mim, foi essa. Seja mais grata, aprenda a trabalhar mais a gratidão. Agradecer pelas pequenas coisas, pelas pequenas conquistas. Coisa que eu não fazia. Eu conquistava aquilo ali, mas não era aquilo ali que eu queria mais. Mas não era grata pelo pouco que eu já tinha. Então, era isso. O vídeo era pra poder falar sobre isso, né? Sobre agradecer, sobre ser mais grato pelo que a gente tem, mesmo que seja pouco, mesmo que você ache que é pouco. O que você tem que ser grato. A gente tem que aprender a ser mais grato
pelas poucas coisas, pelas pequenas coisas. Pelos pequenos detalhes, né, que Deus nos permite e nos proporciona todos os dias. Então é isso. Quem não trabalhou a gratidão, que aprenda a trabalhar, assim como eu também estou aprendendo, tá? Eu tomei essa chinelada hoje, não foi à toa, não, né? Eu também não trabalho a minha gratidão como deveria. Então, assim, a partir de hoje vai ser mais um ponto para eu poder começar a trabalhar. Como eu falei no início do vídeo, eu às vezes deixava Deus por último e agora estou começando a colocar Deus em primeiro lugar, né? Dar sempre a primeira fatia, o primeiro pedaço do meu bolo, que é o meu dia, para Ele. E agora a gente vai ter que aprender a trabalhar a gratidão. Então, se você gostou da minha chinelada, já curte, comenta, compartilha e marca aquela pessoa que também precisa tomar uma chinelada igual a mim.